Bom, agora a gente vai abordar a segunda opção que a gente tem para poder evitar o uso de Net Gateways no nosso cluster. E para isso a gente vai utilizar esse serviço da AWS, AWS Private Link. E como funciona? Então, basicamente, a gente vai conseguir estabelecer conexão entre a VPC e os serviços da AWS sem sair da rede da AWS, sem precisar expor dados à internet. Eu vou deixar esses links na descrição do vídeo, então vai ser esse daqui da AWS e esse aqui com a documentação, se você quiser entender mais a fundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar no nosso ECS e aqui no nosso Public Cluster eu vou editar o meu serviço. Deixa eu clicar aqui e eu vou parar. Eu não quero que ele execute mais as tarefas. Então eu vou editar o meu serviço e vou colocar as minhas tasks desejadas como zero. Assim ele vai ficar rodando só o serviço, porém nenhuma task vai estar rodando. Ok, enquanto ele atualiza, a gente vai voltar novamente em clusters e a gente vai criar um novo cluster. Dessa vez, a gente vai colocar esse cluster dentro das subnets privadas. Então vamos criar rapidamente o nosso cluster. O nome vai ser Private Cluster. A network a gente vai colocar na nossa VPC e a gente vai colocar na nossa subnet privada. Novamente, a gente só vai habilitar essa opção para usar o Container Insights e a gente vai criar o nosso cluster. Enquanto o nosso cluster está sendo criado, eu vou voltar aqui no diagrama e resumidamente é isso que a gente vai estar criando. A gente tem a nossa Route Table, a gente vai criar uma VPC Endpoint que vai dar acesso ao S3, então a gente vai criar do tipo Gateway. E aqui dentro da nossa Private Subnet, a gente vai criar Interface Endpoints, que vai estar conectado com esse VPC Router, e a gente vai conseguir acessar os serviços da AWS dentro da AWS. A gente pode ver que aqui a gente está dentro da AWS, sem sair para a internet. Porque o que acontece quando a gente não seta esses VPC Endpoints, a nossa tarefa, no caso, né, o nosso SS, precisa sair para a internet para poder se conectar com os serviços da AWS. E é por isso que não funciona se a gente não setar um Net Gateway, porque a nossa task não consegue sair da rede privada e ir para a internet para poder interagir com os outros serviços. E se a gente voltar aqui no vídeo que eu fiz inicialmente, eu falo exatamente nesse momento, no minuto 9 aos 47 segundos, que a gente toma um erro porque a nossa task não consegue sair na internet para poder instalar as dependências da nossa aplicação, por exemplo. Mas, na verdade, o que acontece é que a nossa task não consegue se conectar com o ECR e puxar a imagem do Docker, porque a gente já buildou essa imagem do Docker e ela já tem os arquivos, a gente não precisa baixar eles, ok? Então, só esclarecendo aqui, que eu me confundi na época e, na verdade, é isso que acontece. Então, se a gente voltar no nosso ECS, a gente já tem os nossos dois clusters. Então, eu vou clicar no nosso Private Cluster e aqui eu vou criar o meu serviço. Então, deixa eu só voltar aqui e ver como que eu criei o nome para esse serviço aqui. Então, vou copiar e vou voltar aqui nos nossos clusters. Então, Private Cluster, eu vou criar um novo serviço. Voltando aqui em cima, novamente, eu não vou mexer nas configurações avançadas. Eu vou selecionar a Service, a família da nossa task vai ser basicamente a mesma. E aqui o Service Name, que eu vou trocar para Private. Ok, tasks desejadas, duas. Aqui novamente não vou mexer. Service Connect não vou mexer. Eu vou mexer aqui na Network. Então vamos abaixar aqui. Então a gente está na nossa VPC, a gente está nas nossas subnets privadas. E aqui novamente a gente vai criar um novo Security Group. Deixa eu ver como que eu renomeei o Security Group. FNA Service Pub SG. Ok. Então eu vou criar mais um. Dessa vez eu vou colocar FNA Private SG. Eu vou adicionar uma regra aqui, só para poder passar
e não tomar o erro que eu tomei no vídeo anterior. E como a gente está criando as tasks na subnet privada, a gente não precisa de um IP público. Então eu vou desligar. E aqui no nosso load balancing, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai utilizar o nosso load balancing. Ok, as mesmas configurações que eu utilizei no vídeo anterior. Maravilha, eu vou criar. Está criando. E agora, enquanto está criando, eu vou para minha VPC. Ok, eu tomei um erro aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Bom, eu tomei um erro por causa do Security Group. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e procurar por Security Group. Ele está aqui dentro de EC2. Eu vou criar um Security Group na mão. Então vamos lá. Descendo aqui no menu lateral esquerdo, a gente tem debaixo de Network Security, a gente tem os Security Groups. Então a gente vai criar um novo Security Group. O nome vai ser Private. E aqui é uma descrição falando que aceita a conexão do nosso Load Balancer. A gente vai setar a VPC que a gente criou. E aqui na regra, a gente vai fazer igual a gente fez no vídeo anterior, ao TCP. E aqui a gente vai colocar o nosso Security Group do nosso Load Balancer. Aqui a gente vai deixar do jeito que está e criar o nosso Security Group. Dessa vez ele foi criado, então eu vou voltar no nosso ECS. Eu vou clicar no meu cluster que eu criei. Deixa eu fechar aqui. Vou descer aqui de novo, debaixo de serviços. Eu vou criar um novo serviço. Bom, como eu já expliquei, eu vou acelerar o vídeo. Ok, selecionei o meu Security Group. Eu vou desligar o IP público e vamos configurar o Load Balancer. E vamos tentar criar novamente o nosso serviço. Ok, enquanto está criando o serviço, a gente vai voltar aqui, a gente vai procurar por VPC. Vamos abrir uma nova aba. E aqui no canto esquerdo, a gente vai criar os nossos endpoints. Então eu vou clicar aqui e eu vou criar um endpoint novo. Esse endpoint eu vou chamar de S3, pois olhando a documentação, a gente precisa habilitar esse endpoint para poder o SR guardar as layers do Docker no S3. Então a gente precisa setar esse cara. Então vamos seguir aqui. Vai ser um serviço da AWS e aqui tem todos os serviços disponíveis. No meu caso, no nosso caso, a gente vai procurar por S3 e a gente vai colocar nesse primeiro aqui. A gente tem algumas opções e a gente vai selecionar o primeiro, que é do tipo Gateway. E esse endpoint do tipo Gateway, ele não tem custo. Se a gente voltar e olhar o nosso diagrama, a gente pode ver que ele está dentro da nossa VPC e está sendo associado com uma Route Table. E a gente vai precisar fazer exatamente isso. Então aqui a gente vai selecionar a nossa VPC e aqui a gente vai selecionar as nossas subnets privadas. E se a gente subir novamente aqui, uma diferença entre interface e gateway. Quando a gente seleciona o gateway, a gente está selecionando dentro da nossa VPC um lugar de destino para as nossas conexões. Quando é interface, vai ser um lugar de tráfego. Então a gente vai fazer a aquisição, mas consultando os serviços. E é por isso que esse gateway ele só está disponível para o S3 e para o Dynamo, porque lá é onde a gente pode salvar os dados, as informações que a gente precisa. O resto a gente vai fazer só essa integração utilizando a interface para a gente poder consultar o serviço desejado. Então vamos criar. E antes de criar, quando a gente seleciona o gateway, a gente tem essa policy que a gente pode definir quem pode acessar e o que pode acessar dentro do nosso S3. Nesse caso, eu vou deixar Full Access e eu vou criar esse endpoint. Agora eu vou criar um novo endpoint e eu vou chamá-lo de ECR Docker. E se a gente descer aqui, eu vou filtrar por ECR. E a gente pode ver que a gente tem 3.
a gente vai precisar utilizar esses dois. Esse sr.api e esse sr.docker. Então, novamente, olhando a documentação, é isso que eles requerem, poder setar a comunicação. Aqui a gente vai colocar a VPC e em Additional Settings a gente vai deixar habilitado. Uma coisa importante que a gente precisa checar é na nossa VPC. Então, se eu abrir a VPC, clicar aqui nas minhas VPCs, na VPC que eu criei, essas duas opções elas precisam estar habilitadas. A gente precisa habilitar nosso DNS Hostnames e DNS Resolution para a conexão poder funcionar. Então, voltando aqui no nosso VPC Endpoint, a gente vai deixar marcado. E aqui nas subnets, a gente vai marcar a subnet. Então, aqui vai ser a nossa privada. E aqui também vai ser a nossa privada P. E a gente está utilizando IPv4. E aqui no nosso Security Group, a gente vai precisar criar mais um Security Group. Então, se eu procurar novamente por EC2, eu desci novamente aqui e procurar por Security Groups. Vamos criar um novo Security Group e a gente vai chamá-lo de FNA VPCE, de VPC Endpoints. A gente vai selecionar a nossa VPC. E aqui na nossa Inbound Rules, a gente vai precisar adicionar uma regra. A gente vai utilizar a conexão do tipo TCP na porta 443. E o nosso source deve ser o CIDR block da nossa VPC. Que é dessa forma que os nossos serviços vão poder aceitar a conexão dentro da nossa VPC. E qual que é o CIDR da nossa VPC? Deixa eu ver aqui. O CIDR é esse daqui. Eu vou copiar e vou colar aqui. Maravilha. Vou criar o Security Group. Voltar aqui, atualizar a página e colocar dentro desse Security Group. Feito isso, vou criar o meu endpoint e vou criar mais dois endpoints. Então, ECR API, aqui novamente ECR, só que dessa vez o API. Vou selecionar a minha VPC, deixar habilitado e vincular as minhas subnets. Ok, e por último, a gente tem o nosso logs. Vou colocar FNA logs. Que eu vou procurar por logs. Vou clicar aqui. Dessa forma, a nossa aplicação vai ser capaz de enviar logs para o CloudWatch. E beleza, já tenho meus endpoints configurados. E se a gente olhar aqui, a gente tem 4 endpoints. Um deles é do tipo Gateway, que é o nosso S3. Ele não gera custo, mas os outros 3 vão gerar custos. E eles custam aproximadamente 1 centavo por hora. Então, no final do mês, cada um deles vai gastar mais ou menos $7,50. Se a gente tem 3, isso vai dar aproximadamente $22,50, 22, $23, que é um pouco menos que os 37 que apenas um Net Gateway geralmente gera de cobrança. Com isso, a gente já reduziu o nosso custo consideravelmente comparado com o nosso Net Gateway. Mas ainda a gente vai ter um custo. E convenhamos, não é o mais baixo possível. A gente tem a terceira opção, que vai ser no próximo vídeo, que a gente vai ver a opção mais barata comparado com o Net Gateway e ainda assim deixar as nossas tasks nas subnets privadas. Então, ok. Vamos voltar no nosso ECS, no nosso serviço. Vamos ver se ele já criou, se não deu erro novamente. Vamos em Clusters e está rodando. Vamos ver aqui. Clicar aqui. A gente vem em Configuration and Tasks e por algum motivo as nossas tasks não estão subindo. Se a gente clicar aqui, a gente pode ver que as nossas tasks não estão conseguindo se conectar com o ECR. Ok, eu atualizei aqui e agora sim as tasks estão rodando, pois essas aqui estão paradas, pois foi o tempo que eu estava configurando os endpoints da VPC. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai checar se está funcionando a nossa aplicação. Então vamos subir aqui
a gente vai em Network, a gente vai clicar em DSN Names e abrir o endereço. Aparentemente, a nossa aplicação está funcionando, porém, se eu tentar acessar um desses dois links, o que vai acontecer? Exatamente, a Task não tem acesso à internet. Esta abordagem de utilizar VPC Endpoints só é válida se a sua aplicação não precisa acessar a internet. No meu caso, se a gente for aqui na aplicação e a gente abrir o nosso index.js e a gente for no nosso docs ou no nosso cat, a gente está tentando acessar uma API pública na internet. Então isso não vai funcionar, porque a nossa task não tem acesso à internet, porque ela está numa subnet privada. Bom, por esse vídeo é só. Se a gente voltar aqui, a gente vai tomar um timeout em 504, porque a nossa task não tem acesso à internet. Então, se a sua aplicação só tivesse acesso aos recursos de dentro da AWS, você não teria problema. Foi por isso que eu criei dois links aqui, para a gente poder checar que se a gente tiver um recurso dentro da AWS, dentro da mesma VPC, a gente tem acesso, porém não na internet. Então, no próximo vídeo, a gente vai configurar o RDS para a gente poder fazer essa conexão.